Olá, família. Vamos para mais um Evangelho. Capítulo 6, O Cristo Consolador. E os tópicos são o jugo leve, Consolador prometido e nas instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade. Aconselho demais a leitura, capítulo curto e maravilhoso. Vamos conversar um pouquinho mais sobre este capítulo. Deus é o amor, e Ele jamais nega amor aos seus filhos. Mas por vezes não sentimos, estando numa prova, numa aflição, mas Ele está lá. Nós é que se esquecemos, ou não nos achamos merecedores, mas isso não é verdade. O Criador nos conhece, Ele nos respeita, mas como o doente vai ao médico, o filho vai ao pai. O caminho que vemos como fechado é o nosso, não o dele. Nós somos as portas. Então compreendemos que a busca é nossa. Ajuda-te e o céu te ajudará. Bata e ela se abrirá. Mas quando nos esquecemos disso, nadamos contra a corrente. Sentimos a exaustão e a frustração, achando que estamos sendo punidos, esquecidos. Mas somos nós que não aceitamos os planos de Deus. Não aceitamos as coisas como são, as pessoas como são, e culpamos Deus e a todos. Porém, é nossa escolha. Nós decidimos por nós, nunca pelos outros. Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. De quem é o caminho? Deus não te ama? Ou nós não nos amamos? Não nos aceitamos. Não aceitamos o tempo, não aceitamos os ciclos e esquecemos do aprendizado. Curso novo, matéria nova, prova nova. Então fica a nós claro o porquê da dificuldade, da prática, distante de tanta teoria, mas está tudo certo. Não devemos desistir, não podemos parar, e olhando para o lado, todos estamos na mesma situação. Então é melhor estarmos juntos, darmos as mãos, e na compensação das forças, tudo se torna mais fácil. Quem tem doa, e quem precisa recebe, mas todos somos amparados, amados e acompanhados de perto, uma família em humanidade, aprendendo a ser humano. O que é desumano? É um adjetivo que significa falta de humanidade, brutalidade, crueldade. É o oposto de humano e indica algo que não é próprio da natureza humana ou que vai contra os princípios de bondade e compaixão. Então fica bem claro para todos nós, que a gente enche a boca para falar que somos muito inteligentes, que somos a espécie mais evoluída deste planeta e somos humanos. Mas será que somos? Ou esquecemos, estamos aqui para aprender o que é ser humano? Esquecemos de quem nós somos filhos, esquecemos as capacidades que temos, esquecemos o dom que nós temos. E achando que Deus é um carrasco punidor, que a sua lei é severa e espera o meu erro para me castigar, para me punir, para que eu me curve diante da sua força e poder e peça clemência para que Ele me aceite. Nosso Deus é o amor. O Mestre Jesus nos deixou claro que o caminho, que é o jugo, ele é suave. E o fardo é leve, mas que impõe como o dever e a obrigação o amor e a caridade. E aí então nós vemos a grandiosa dificuldade que a espiritualidade tem para que a gente compreenda que para que eu sinta o amor de Deus, eu preciso me amar. Para que eu sinta o amparo da espiritualidade que me rege, eu preciso me aceitar. Então vemos que a dificuldade da reforma íntima é em aceitar quem somos. Aceitar que não é como eu quero. O outro não é como eu desejo. As coisas na vida não é segundo a minha ordem. Que eu sou responsável pela minha parte, pela minha escolha, pela minha busca. E quando a gente entra numa prova ou numa situação de aflição, parece que
estamos sendo testados, que estamos sendo castigados, que não tem ninguém por nós. Mas esquecemos que quem deve buscar auxílio somos nós. Que a espiritualidade vai estar lá. E por vezes a vaidade quer que eu aceite que a Umbanda precisa de mim, que a espiritualidade precisa de mim, mas eu preciso dela, porque ela é parte minha. E o caminho que se fecha e dificulta o nosso melhoramento, a nossa evolução, o nosso aprendizado é nosso, porque nós achamos que, sabendo Deus das minhas dificuldades e das minhas provas, Ele deve vir a mim. E esquecemos que nós, quando não estamos bem ou precisamos de auxílio, nós procuramos o médico. E o médico na carne, que é um ser humano falho como todos nós, não me nega assistência. Diante do que ele conhece, ele me trata, ele me medica, e eu fazendo minha parte, melhoro e me curo. Por que com Deus seria diferente? Porque eu preciso de tantos atos externos para acender uma luz que é interna. Se eu sou um espírito encarnado, se Deus está em mim e está fora de mim e está no todo, Ele não está aqui para me testar. Ele está aqui me acompanhando, me auxiliando segundo o que eu quero, o que eu escolho, o que eu escolho. Então, por vezes a gente quer um milagre, por vezes nós queremos uma transformação, por vezes nós queremos uma bênção, nós queremos uma melhora, mas nós achamos que não parte de nós, que este caminho vem de Deus, vem da espiritualidade, vem dos santos nomes, mas não é isso. É nós que decidimos o caminho. E o caminho é interno. O caminho é interno. Então a gente vê a dificuldade que temos porque é uma matéria nova para nós. Não que a gente nunca ouviu falar, mas é que hoje nós decidimos aceitar. E tem uma grande diferença nisso, porque tentar é não fazer nada. E hoje nós estamos fazendo algo. Nós estamos aprendendo, estamos buscando pôr na prática o mínimo de tanta coisa que nós aprendemos, porque é muita coisa. O evangelho vivido foi pelo Mestre. Nós estamos muito distantes dele. Estamos perto no amor, mas no conhecimento nós estamos muito longe e não é esperado a perfeição de ninguém para ser abençoado. É necessário que você se aceite perfeito, do jeito que você é, que você se ame, que você se respeite, que você se aceite, que você consiga olhar dessa maneira para dentro de você, a fim de que você consiga olhar para fora de você da mesma maneira, respeitando as coisas como são, respeitando o outro como ele é, respeitando os ciclos. Nós vivemos em ciclos e em aprendizados grandiosos é uma prova difícil, e por não aceitar, por falta de humildade, nós não pedimos auxílio, não queremos aceitar e queremos nadar contra uma corrente. E aí a gente sofre, e aí a gente acha que está sendo castigado, e aí a gente acha que a culpa é dos encarnados e dos desencarnados, e da espiritualidade, e do orixá, e até de Deus. E não é nada disso. Não é nada disso. A gente acha que a misericórdia de Deus atua sobre nossas vidas através de um perdão pesado, de que eu tenho que me humilhar diante de Deus para que Ele esqueça o mal que eu produzi. E não é de esquecimento perdoar. É de aceitar quem nós somos e se melhorar. E para cada prova um novo aprendizado mais forte, mas nós estamos na vida. Estávamos conversando isso ontem na sala de aula, no terreiro. Nós somos presenteados todos os dias com o presente, mas nós não aceitamos estar presente. Então é só peso e frustração do que eu não posso mudar, que ficou ontem,
e do que eu quero que chegue, que é o amanhã. Eu esqueço de produzir os meus caminhos para que esse meu sonho se realize. Nós esquecemos da dádiva que é o presente, é o agora. Eu quero o abraço da mãe, mas ela não veio me abraçar. A gente procura por vezes motivos para sofrer. A gente não aceita as bênçãos que nós já temos. Agradecer por muito que temos, por muito que temos. Nós temos a vida, a saúde, a inteligência, a companhia, o amparo, o direcionamento, o estudo. Temos a fé e tudo isso são ferramentas que vão agir segundo a minha vontade. Eu quero um abraço, eu quero ser abraçado, mas eu não quero abraçar. Então nós negamos as coisas para sofrer, para melindrar. E aí energias iguais se atraem, as coisas tendem a ficar mais pesadas e o que já é difícil se torna horrível. O que já é difícil se torna pesado demais. Porque a gente acha que é só a gente que tem dificuldade, que só a gente que não é perfeito, que só a gente que é meio louco, que é só a gente. Mas quando a gente conversa um com o outro, a gente vê que é a mesma dificuldade. Vemos isso na prática no desenvolvimento mediúnico. Todos passamos pelas mesmas etapas. Pelas mesmas etapas. E eu, quando passei pela minha, achei que aquilo era horrível. Que ninguém passava por aquilo e eu dei muito trabalho. Para mim, para a mãe e para os guias. Como eu perturbei este meu processo. Como eu dificultei. Mas foi validado. Porque hoje eu compreendo. Se eu não tivesse passado por isso, não compreenderia. Entende? Então, às vezes nós estamos numa prova que, na verdade, é um estudo. É uma matéria nova e aí nós temos dificuldades e erramos, mas isso tudo é um preparo para algo. Não é um castigo, não é um desmerecimento, não é uma punição, é um preparo. Então nós somos constantemente preparados para se fortalecer, para aprimorar, para evoluir, para amadurecer. Mas nós não vemos esse amanhã e nós não entendemos o agora. Então tudo está como tem que estar. Nós devemos respeitar os ciclos, parar de querer forçar as coisas, parar de querer agradar o outro, ser quem não é. Entende? Tudo tem um porquê. E quando a gente vive o presente, a gente aprecia, aproveita e valida a aula do dia. O trabalho do dia, a dificuldade do dia, o aprendizado do dia, o presente do dia. É assim que a gente vai caminhando. Então, eu não sou amparado pela espiritualidade, eu não sou auxiliado, eu não sou protegido. Isso aí é você que está fechando sua porta para falar que é merecido, é validado o seu sofrimento, que foi nada mais do que uma escolha tua. Então, estando todos nós na mesma sala de aula, dentro do mesmo hospital, com a mesma oportunidade, com os mesmos professores, com os mesmos médicos, a escolha de olhar para o lado é nossa. Porque o amparo é dado a todos. Não tem melhores, não tem piores, somos todos semelhantes, mas únicos, individuais, com escolhas pessoais. A minha escolha é minha decisão. Como eu vou olhar para o meu lado, para o meu irmão, se eu vou estender a mão ou não, se eu vou pesar ou não, se eu vou criticar ou não, se eu vou perdoar ou não. A aula é minha. Eu estou escrevendo o meu processo, a minha prova, a minha matéria. A aula é de acordo com o aluno. Eu escuto isso desde que entrei no terreiro. E há pouco tempo eu estou começando a compreender isso. Porque a gente não respeita o tempo, não respeita o ciclo, não aceita quem somos, não respeita a nossa dificuldade para a gente se aprimorar. A gente quer pesar a mão, a gente quer carregar a culpa, a gente quer sofrer para validar a minha escolha. Mas não tem que isso.
Somos livres. Escolha o que você quer para hoje. Você está do lado de alguém? Você está escolhendo o que você quer fazer. O que você quer doar. O que você quer receber deste alguém. Se o máximo da não aceitação desse próximo te permita, ao menos, respeitá-lo. Se você não pode amá-lo, se você não quer auxiliá-lo, respeita. Muito ajuda quem não me atrapalha, diz a madrinha em outras palavras sábias. Se não me ajuda, não me atrapalha. Faz tua escolha e deixa o outro. Deixa o outro, porque nós somos uma família, nós somos uma corrente. Estamos indo no mesmo sentido. Não é corrida. Não é quem chega primeiro. Não é quem é o melhor. Não é quem é o mais forte. É quem é você. E o que você quer fazer com o que você possui hoje. É simples assim. Que todos nós possamos compreender que a paz vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Que nós temos que acender nossa centelha divina que habita dentro. E todos somos amparados. Fazer cara de choro do lado de um consolador, achando que ele vai te consolar, é mentira. Eu já fiz isso na prática. Sentei no banquinho e nem ao lado eu fui visto. E aí a espiritualidade não me ama, ninguém me quer, abracei o milindre. Não adiantou nada. É eu que aprendo, eu que decido. Se eu estou e se eu quero, eu busco. É eu que decido este caminho. Eu sou as portas. Minha. O outro é do outro. Eu respondo por mim. Eu sou um ser diferente, mas a gente é igual em semelhança de vida, de oportunidade, de auxílio, de amparo e de amor. Agora, se você não se ama, trabalhe em você, aceita você, limpe este teu congar interno, tirando esses culpadinhos, esses inimigos, essa revolta, essa mágoa. E aí você vai começar a compreender as coisas de uma maneira melhor e vai aceitar que sempre foi amparado, que sempre teve auxílio, que você nunca estava só. Só você que se cruzou. Só você que se fechou. Só você que se protegeu. Só você que não quis ver que o amparo é dado a todos que buscam. Ajuda-te e o céu te ajudará. Se ame, se respeite, para que você sinta o amor e o respeito que é dado por aqueles que nos amam, pela espiritualidade de luz, pelo nosso Mestre, pelo nosso Criador. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça a ser quem somos, a amar quem somos, para sentir o teu amor. Gratidão. Até o próximo Evangelho.